Bom, pessoal, essa é a primeira videoaula da disciplina de instrumentação e controle. Como dito em sala de aula, esses vídeos aí vão ser um material complementar de estudo para vocês poderem acompanhar o curso. Mas é claro que não substituem as aulas presenciais. A gente vai fazer um esforço para que a maioria do conteúdo seja registrado nas videoaulas, mas como eu gravo o vídeo antes de dar a aula presencial, como forma de disponibilizar ele mais rápido e também para eu poder me preparar melhor, pode e vai acontecer de alguns tópicos abordados presencialmente não aparecerem nas videoaulas. Por exemplo, alguma dúvida que algum colega venha a ter, alguma discussão em classe que a gente faça, esse tipo de coisa não vai aparecer. Bom, então feitas essas considerações iniciais, vamos à aula. Nessa aula inicial eu sempre gosto de dar uma passada aí nos campos de atuação do engenheiro para a gente poder visualizar onde que a disciplina que a gente está estudando se encaixa, mostrar aí para que ela serve. Então eu tirei do próprio projeto pedagógico do curso de Engenharia de Produção da Uneraxá as áreas de atuação e os segmentos econômicos que vocês poderão atuar depois de formado. O primeiro segmento que vocês podem vir a atuar é a área de projetos, que é onde eu atuei aí nos primeiros anos da minha carreira. Quem optar por seguir carreira na área de projeto vai trabalhar aí realizando cálculo, especificando equipamento, enfim, trabalhando na parte de idealização de uma fábrica, de uma usina e etc. O segundo segmento econômico de atuação do engenheiro de produção, é lógico, aí é na operação, né? É o chamado engenheiro ou engenheira de campo. É aquele que fica ali acompanhando se as máquinas estão funcionando bem, se não tem nenhum empregado morcegando, vai acompanhar as estatísticas de operação, esse tipo de coisa. O terceiro segmento de atuação do engenheiro de produção é a gestão. Vocês já tiveram aí várias disciplinas de gestão. E assim, isso é até uma consequência de que na década de 80 nós tivemos uma grande crise na engenharia nacional. Muitos engenheiros aí acabaram indo trabalhar em bancos, instituições financeiras, se tornaram empresários aí de empresas não correlacionadas com a engenharia e se deram muito bem. Então, abriu um campo bom aí para o engenheiro atuar. Então, em escritório de projeto, por exemplo, muito engenheiro de produção trabalham elaborando cronograma, orçamento, acompanhando rendimento do funcionário, chamado aí PMO, coisa que vocês já viram lá na disciplina de gestão de projetos. Então esse é um segmento aí que muitos de vocês podem vir a atuar. Um outro segmento aí não muito conhecido, principalmente pelos alunos aí que entraram há pouco tempo no curso, não é o caso de vocês que já estão no 9º período, mas é a parte de perícia. O trabalho de um consultor de processo, por exemplo, nada mais é que periciar um processo existente, identificar falhas, pontos de melhoria. Então, assim, o perito ou o consultor, ele não projeta uma nova fábrica, ele não acompanha ali diariamente a produção, ele é contratado para fazer realmente uma perícia, ver se a situação da fábrica está ok. Então, assim, essa é mais uma área que vocês podem vir a trabalhar. Bom, alguém tem que ensinar aí os novos engenheiros. Quem ensina os novos engenheiros são os próprios engenheiros. Então, assim, como no Brasil a maioria dos pesquisadores são professores universitários, a gente acaba juntando esses segmentos num só, mas também tem algumas empresas que possuem departamentos de pesquisa para desenvolver novos produtos, novas tecnologias. Eu fiz um estágio aqui na CBMM, pude acompanhar lá, que lá tem um setor que só trabalha com pesquisa. Eles estudam aí novas aplicações para o NIOB, tentam criar novas ligas, tentam utilizando NIOB, né, esse tipo de coisa. Bom, por fim, o último grande segmento de atuação do engenheiro de produção é no comércio. Muitos produtos aí exigem que se tenha um corpo técnico para dar suporte na hora da venda para um comprador. Existem produtos que quem está comprando, você não pode falar assim para um administrador, por exemplo, falar assim, vai lá e compra um moinho de barras. O cara pode ser um ótimo negociador, mas não entende da parte técnica da coisa.
vai acabar comprando um equipamento que não vai servir para nada. Bom, então tá aí os 6 grandes segmentos de atuação do engenheiro de produção: projetos, operação, gestão, perícia, pesquisa, ensino e comércio. Vocês certamente irão atuar em um ou mais segmentos desde quando se formarem. Pode acontecer de começar a carreira em um, migrar para outro. Dependendo de onde você for trabalhar, você vai acabar trabalhando em 2 segmentos ou mais segmentos ao mesmo tempo. Bom, agora vamos ver aí as áreas de atuação que vocês estarão habilitados. O engenheiro de produção é um engenheiro bem versátil, então a gama de atuação que vocês vão ter é muito grande. Então, assim, para resumir, eu coloquei aqui que vocês vão trabalhar com processos em geral, que vão ter como objetivo ou gerar produtos ou gerar serviços. Dependendo se você for trabalhar em uma indústria que produza produtos ou numa empresa que preste serviços, vocês vão atuar projetando ou operando uma indústria, vão gerir um projeto, gerir uma operação, vão ser contratados aí para periciar alguma unidade, o sub-área e tal, ou então vão ensinar outros engenheiros, ou então vão trabalhar fazendo compras. Independente de onde vocês forem trabalhar, numa indústria de produtos ou numa de serviços, vocês inevitavelmente vão estar trabalhando em algum desses segmentos. A disciplina de instrumentação, que nós vamos estudar esse período, vai ter aplicação sempre na fabricação de produtos de qualquer natureza, seja automóvel, minério, derivado de petróleo, enfim. Qualquer produto que seja fabricado em uma indústria. Então, assim, se vocês vierem a trabalhar no segmento de projeto com instrumentação, vocês é que vão especificar os instrumentos necessários para operar uma fábrica. O trabalho final que vocês vão ter que entregar, vou explicar mais para frente, vai mostrar exatamente como que funciona aí o segmento de projeto aplicado à instrumentação. Bom, se vocês forem atuar aí na operação, os instrumentos vão ser fundamentais para ajudar vocês a operarem a fábrica. Vocês precisam ter conhecimento de como funciona um instrumento para ajudar vocês a operarem a fábrica. Se vocês vierem a ser gerentes de uma fábrica, os instrumentos é que vão fornecer para você todas as informações de produtividade, qualidade, etc., para ajudar vocês na tomada de decisão. Se vocês vierem a trabalhar em perícia, os instrumentos podem ser a chave aí para solucionar um problema de falta de rendimento ou até desvendar um acidente. Aconteceu um acidente, explodiu uma fábrica, o instrumento é que vai te dizer onde que foi o problema. Assim, a indústria vem exigindo sempre melhores instrumentos, sistema de medição mais complexo. Então vocês também podem vir a trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de novos instrumentos, novos sistemas de medição. Por fim, né, vocês podem vir também a trabalhar como comprador ou vendedor de instrumento. Bom, agora que a gente entendeu como que a disciplina de instrumentação vai ser aplicada quando vocês entrarem no mercado de trabalho, agora vamos entender como que a disciplina se encaixa no nosso curso de engenharia de produção. Então eu tirei também do projeto pedagógico essa imagem que mostra disciplinas que vocês irão cursar, que já cursaram e que irão cursar, divididas por período. São elas que vão credenciar vocês a atuarem em todos aqueles segmentos e aquelas áreas de atuação que eu mostrei no slide anterior. As disciplinas em azul claro são as consideradas básicas, que tem praticamente todo o curso de engenharia, e as disciplinas em azul escuro são as profissionalizantes, são aquelas específicas para engenharia de produção. A disciplina de instrumentação aparece aqui no finalzinho do curso, no 9º período. Como vocês vão ver nas próximas aulas, a instrumentação faz parte de um grupo de disciplinas aí que juntas capacitam vocês para atuar em fábricas de produtos. Vocês já cursaram aí algumas disciplinas que mostram processos industriais, principalmente processo de fabricação do 6º período
e operações unitárias do 7º período. Essas fábricas modernas hoje são todas automatizadas. Então, vocês cursaram no 8º período automação, provavelmente vocês viram aí como que funciona o CLP, como que é a interface com o operador, né, através do sistema supervisório. Mas para que tenha automação, eu preciso ter uma série de medidores, que é o que nós vamos estudar na nossa disciplina, para que a automação funcione. Então, assim, mas antes disso, lá no 4º período, vocês estudaram metrologia. Não sei se vocês se lembram, mas lá vocês viram os princípios de medição, de pressão, temperatura, vazão, etc. Onde que acontecem os erros de medição, por aí vai. E esses conceitos vão ser muito importantes para a nossa disciplina, a gente vai dar uma revisada ao longo do semestre. Eu vou levantar aqui algumas questões para ajudar a gente a entender melhor o que é a tal da instrumentação e que respondendo essas questões vai facilitar bastante a gente entender como que o que nós vamos aprender vai ser aplicado quando vocês entrarem no mercado de trabalho. Quem aí não pôde ir na primeira aula presencial, o ideal é que você dê um pause no vídeo aí a hora que eu terminar de fazer as perguntas e tentar responder mentalmente mesmo, fazer um exercício para ver se lembra, se consegue responder essas perguntas. A primeira delas é o que são variáveis de processo. A segunda é qual que é a importância das medições de variáveis de processo na indústria. E por fim, o que é instrumentação e o que é controle de processo. Para responder a primeira pergunta, a gente tem que dar uma relembrada aqui no que é processo, né? Então, resumidamente, a gente tem aí várias entradas, vamos supor, matéria-prima, energia, insumos como água, mão de obra. E todas essas entradas a gente vai julgar lá dentro do nosso processo, elas vão ser trabalhadas e vão gerar saídas, vão gerar nossos produtos, vão gerar, vamos supor, calor. Além dos produtos, a gente gera outras coisas, né? Então, essas entradas e essas saídas são as nossas variáveis de processo. Algumas delas a gente precisa controlar, manter um valor mais ou menos constante, outras nem tanto. Então, isso responde nossa primeira pergunta: o que são variáveis de processo? São as nossas entradas e saídas de um processo qualquer. Respondendo aí a nossa segunda questão sobre qual que é a importância da medição de variáveis de processo, a primeira delas é garantir que o nosso produto tenha qualidade. Se vocês lembram aí das normas ISO, um dos requisitos de qualidade é que o seu produto seja sempre igual. Então, como que eu vou garantir, no nosso exemplo aí do slide, que a minha torrada esteja sempre torrada de forma igual? Eu preciso medir alguma variável para garantir essa qualidade. Então, por exemplo, eu poderia medir a temperatura da chapa e o tempo que o pão permanece ali. Então, a primeira importância da medição de variáveis é garantir a qualidade do meu produto. Outra importância aí da medição de variáveis de processo é que, medindo essas variáveis, eu posso melhorar a minha produtividade, posso melhorar a minha eficiência. No exemplo aí da figura, uma sanduicheira elétrica, ela controla o tempo e a temperatura da chapa, de forma que eu consiga produzir mais sanduíches por minuto, por exemplo. E que eu gaste menos energia. Na sanduicheira manual, eu já não consigo fazer isso aí. Outro campo que a instrumentação vem ganhando bastante destaque é na manutenção preditiva, que vocês ainda vão estudar isso aí no 9º período, mas é quando alguns equipamentos que são muito importantes para a fábrica não podem quebrar, eu preciso saber quando que ele vai dar problema para que eu possa me antecipar
e consertar esse equipamento numa parada programada, por exemplo. Então eu faço a medição de alguns parâmetros desse equipamento, temperatura, vibração, para prever quando o equipamento vai quebrar. Outro aspecto muito importante que a instrumentação é de grande valia é na segurança. Existem, por exemplo, os vasos de pressão, que eu preciso controlar a pressão ali dentro, porque senão o equipamento simplesmente explode. Então tá aí outra importância da medição de variáveis de processo, é garantir a segurança dos meus operadores, garantir a segurança da minha fábrica. Outro campo que a instrumentação é muito importante é no comércio. Por exemplo, a Copasa ou a empresa que fornece água lá para sua casa, ela precisa medir o que ela está te fornecendo para poder te cobrar. O mesmo caso com a CEMIG, com a energia elétrica. Eu destaquei uma manchete que saiu na Reuters, que a ANP multou a Petrobras em 7 milhões por problemas na medição de gás em plataforma. E a notícia falava que é a segunda multa que a Petrobras recebe, a outra foi de 5 milhões e meio, por problemas justamente na instrumentação aí da medição de gás de plataforma. Mostra o quanto é importante a instrumentação para o comércio. Respondida aí a segunda pergunta, vamos para a terceira, que é o que é instrumentação e o que é controle de processo. Então tá aí a definição de instrumentação, é a ciência que aplica e desenvolve técnicas para adequação de instrumentos de medição, indicação, transmissão e registro de variáveis físicas nos processos industriais. Então aí tem uma novidade, que a gente não tocou nesse ponto ainda, que instrumento não é só o que mede. A gente fala aí que é instrumentos de medição, indicação, transmissão e registro. Além de medir, ele precisa indicar qual que é aquele valor. Antigamente, alguns instrumentos paravam por aí. Por exemplo, o termômetro que você tem de medir a temperatura que você tem em casa, ele mede e te indica qual que é a sua temperatura. Mas numa fábrica, quando a gente tem um sistema de controle, eu preciso pegar esse valor e transmitir lá para o meu CLP, para o meu computador, para que ele possa atuar em válvulas, atuar em equipamentos, para que eu possa controlar a minha fábrica. E se eu quiser otimizar a fábrica, eu preciso ter o registro dessas variáveis, da variação dessas variáveis, que a gente gera lá os gráficos e consegue entender melhor o nosso processo para poder otimizá-lo. Já controle de processo é a técnica de manter variáveis de um processo em valores pré-determinados, conhecidos também como set points, a partir de um sistema de controle. Então, eu meço minhas variáveis e através de atuadores, controladores, eu mantenho essas variáveis em valores que eu desejar ali, são os set points. Bom, para vocês entenderem melhor aí o que a gente está falando, coloquei aqui um exemplo, que é o seguinte: desejo controlar a altura do fluido no interior de um tanque, da figura, de forma que ela permaneça sempre 1 metro. Então, o que eu preciso fazer? Então, na figura aí a gente vê que nós temos nossas variáveis de entrada, que seria a vazão de entrada de fluido, que é temperatura de entrada. Eu tenho minha temperatura no interior do tanque. Tenho minha altura de fluido e tenho uma vazão de saída. Então, o que eu preciso fazer para controlar a altura, manter aí minha altura de fluido no tanque em 1 metro? Primeira coisa é medir a altura do tanque. Então eu coloco aí, sei lá, uma barra graduada. Agora eu sei onde que é 1 metro. É o que a gente chama de malha aberta. A gente mede a variável, mas não tem como atuar no nosso processo de forma a controlar a variável que a gente deseja. Bom, para eu controlar, eu posso, por exemplo, instalar uma válvula aí na tubulação de saída. Um operador vai lá, olha a barra graduada, olha a altura do tanque e fala: opa, isso aqui tá abaixo de 1 metro. Vou fechar minha saída de fluido aqui, de forma que meu tanque chegue na altura de 1 metro. Isso é o que a gente chama de malha fechada. A gente mede e atua no sistema de forma a controlar uma variável. Bom, tá aí. Agora a gente consegue
manter nossa variável no valor desejado. O que nós vamos aprender no curso é qual instrumento que é mais adequado para eu fazer esse controle. Então, por exemplo, nesse caso a gente colocou uma barra graduada. Poderia atender, mas você precisa especificar que tipo de barra graduada. Você não chega lá para o comprador, me dá uma barra graduada aí. Você precisa definir alguns parâmetros, qual que é o valor mínimo, o valor máximo. Então esse tipo de coisa que a gente vai estudar. Já se eu não, vamos supor, esse operador está lá, acontece dele da válvula travar, ele faz força, a válvula quebra, ele se acidenta. No outro dia você pode ter certeza que o gerente vai, eu quero essa válvula automática. Aí eu já preciso, é aquele caso lá da definição da instrumentação. Eu vou precisar instalar um sistema automático. A barra graduada já não transmite o valor medido para o meu sistema de controle. Então eu vou ter que especificar aí um medidor de nível que tenha um transmissor. Bom, de forma resumida aí, a gente apresentou mais ou menos o que é instrumentação, como que ela se aplica no mercado de trabalho. Eu vou deixar aí duas máximas da instrumentação que vocês não devem esquecer nunca. A primeira é que eu só posso controlar o que eu consigo medir. E a segunda é que eu só posso otimizar o que eu consigo controlar. Feita essa introdução, vamos aos assuntos mais burocráticos. Aí a ementa que nós vamos estudar esse semestre, que é o que exige o projeto pedagógico. Primeiro nós vamos estudar os medidores de temperatura, depois os medidores de pressão, medidores de vazão, medidores de nível, medidores de pH, medidores de turbidez e medidores de condutividade. Como bibliografia, o livro base do curso vai ser o Fundamentos de Instrumentação, do Aguirre. Eu optei por utilizar esse livro porque é um livro excelente e que está disponível na biblioteca online da Pearson, que todos os alunos da Uniaraxá têm acesso. Então ninguém vai poder reclamar aí de precisa tirar muito xerox, não tem o livro na biblioteca, tem poucos exemplares. Então, eventualmente eu vou usar o Bolton, o Fialho e o Soisson, mas basicamente o livro do Aguirre. Avaliação, como é que vai funcionar? No primeiro bimestre a gente tem 10 pontos, para ser distribuído 7 pontos de prova e 3 pontos de trabalho, mas para não ficar uma avaliação muito no final, para a gente poder avaliar o desenvolvimento de vocês ao longo do bimestre, a gente vai dar alguns trabalhos prévios. No primeiro bimestre, se eu não me engano, estão previstos 2 trabalhos prévios, que eles são assim: eu vou disponibilizar antes de começar a matéria um texto, um vídeo, algum material no portal acadêmico. Vocês vão ler esse material e vão responder lá 3 ou 4 perguntas. Coisa rápida, coisa que em 15 minutos vocês fazem. De forma que vocês venham para a aula já com conteúdo prévio, já não fique boiando muito na hora que eu for dar a matéria. Então a soma desses trabalhos vão valer 1 ponto. Assim que eu termino a matéria, eu disponibilizo no portal algumas listas de exercício para vocês poderem fixar o conteúdo, e a soma dessas listas vão valer 1 ponto. E a P1, que vale 5 pontos, totalizando aí os 7 pontos de prova. Além disso, vocês vão me entregar a parte 1 e 2 do trabalho final, que juntas aí vão valer 3 pontos. Eu vou falar mais esse trabalho final mais para frente. No segundo bimestre, vale a mesma lógica, tirando que a gente tem um ACQG que vale 2 pontos. Então nós vamos ter 5 pontos de prova, sendo que 1 ponto desse vai ser a soma dos trabalhos prévios, 1 ponto vai ser a soma das listas e a prova vai valer 3 pontos. Vocês me entregam a parte 3 e 4 do trabalho final, que ao todo vão valer 3 pontos. Mais o ACQG, que vale 2, totalizando 10 no segundo bimestre. Então faz a média do primeiro com o segundo, mais o Q7 está aprovado, 6.9 para baixo está de recuperação. Bom, nós, a Uniaraxá, nós também somos avaliados. Então,
Só para relembrar aí, do dia 1º ao dia 12 de dezembro vai ter avaliação institucional. Queria que todo mundo participasse. É sempre importante para a gente estar sempre melhorando. Mas também gostaria de deixar bem claro aí que eu dou total abertura para que vocês conversem comigo, tenham críticas, pontos de melhoria, também elogios aí sobre a minha aula, sobre minha metodologia de ensino. Se tiver quiser conversar sobre isso, não precisa esperar o dia 1º a 12 de setembro para me alertar aí sobre qualquer problema. Assim como também, passada a avaliação institucional, um mês aí, acho talvez seja pouco para vocês me conhecerem. Passado esse período também, não precisa esperar a do próximo semestre para fazer qualquer comentário. Eu dou total abertura aí para quem quiser conversar comigo. Trabalho final, como é que vai funcionar? Vai ser um trabalho em grupo. Não defini ainda quantos grupos, quantas pessoas por grupo, porque eu estou esperando aí o período de ajuste de matrícula. Mas vai funcionar da seguinte forma: eu vou dar uma planta industrial. Esse semestre vai ser uma usina de açúcar e álcool. Cada grupo vai pegar uma unidade dessa usina e eu vou fornecer o fluxograma e o memorial descritivo dessa unidade. Vocês vão ter que especificar todos os instrumentos necessários para atender as condições pedidas no memorial descritivo. Vão inserir o símbolo dos instrumentos no fluxograma, da forma correta que vai ser ensinada, e elaborar a folha de dados dos instrumentos. Então, dividi o trabalho em 4 partes. A parte 1, que são os medidores de temperatura. Assim que eu terminar a matéria de medidores de temperatura, vocês pegam lá a unidade do seu grupo, vai lá, especifica todos os instrumentos, vai no fluxograma, insere o símbolo e elabora a folha de dados desses instrumentos. A parte 2, terminei, pressão e vazão. Vocês pegam lá a planta de vocês e fazem a mesma coisa. A mesma coisa para nível, pH, turbidez e condutividade. E no final vocês vão fazer uma apresentação e nós vamos juntar aí todas as plantas, de todas as unidades, de todos os grupos e entender como que funciona a instrumentação de uma usina desse tipo. Parte 1 vale 1 ponto, parte 2, 2 pontos, que são os 3 pontos lá do primeiro bimestre. Parte 3 vale 1 ponto e a apresentação vale 2 pontos. Além das listas obrigatórias que valem pontos, eu vou fornecer também no portal algumas listas complementares para vocês estudarem para a prova. Não precisa entregar, não vale pontos. Não precisa vir no final do semestre. Ah, professor, mas eu fiz a lista complementar, tá aqui, considera ponto, que ela não vale ponto. Isso é só uma lista complementar para ajudar vocês aí no estudo. Esse é nosso calendário, é uma previsão, um planejamento aí de como que vai funcionar nosso semestre. Lógico que algumas datas podem vir a ser alteradas, mas eu gostaria só de dar um enfoque maior em algumas datas. Depois vocês baixem esse calendário lá no portal universitário. Se tiver qualquer dúvida, pode vir conversar comigo. Primeira data importante aí é a entrega da parte 1 do trabalho final, no dia 12 de setembro. A parte 2 vai ser entregue no dia 26 e dia 22 é a nossa prova. Na aula do dia 26, além de vocês virem me entregar o trabalho final, eu vou dar a vista de prova, se tiver algum erro, alguma dúvida sobre a correção. Aí no dia 24 de novembro, vocês me entregam a parte 3 do trabalho final. E no dia 28 de novembro, 1º de dezembro e 5 de dezembro vão ser as apresentações do trabalho. Dia 8, nossa prova, dia 8 de dezembro, e dia 12 de dezembro, vista de prova. Bom, eu estou colocando aí as formas de atendimento. A primeira delas é a videoaula. Se tiver alguma dúvida, assistam a videoaula para fixar o conteúdo. Eu quero fornecer algum horário aí para atendimento presencial. Ainda não defini exatamente como que vai ser isso, mas com certeza eu vou ter algum horário que eu vou estar disponível na universidade para tirar dúvida de aluno.
E vocês podem também mandar e-mail, tá aí gabrielgoulart@unirachá.edu.br. Nossa primeira aula termina aqui. Desejo um bom curso para todo mundo. Tenho certeza que nós vamos aprender muito uns com os outros. Então, até a próxima, pessoal.